ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai, tenho ouvido sempre o teu chamar. Te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como devo caminhar, vem pois guiar, e habita em mim. O meu viver dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. Amém. Feliz sábado, família de Deus. Que bom que você ficou aqui na igreja para participar dessas 10 horas de jejum. Estamos nesses momentos, né, de oração, intercessão, pedindo ao nosso Deus força e misericórdia também, por cada um de nós, pelos amigos pelos quais estamos orando. E hoje convidei o pastor Denison para ele trazer uma mensagem especial. Ele é diretor-geral do Colégio IAPE e ele aceitou o convite, o chamado de Deus, e está aqui para compartilhar experiências e, claro, trazer uma mensagem inspirada do nosso Deus. Pastor Denison, que Deus te use nesse momento. Muito obrigado pela tua presença. Ele vai apresentar a família também que está aqui com ele. E Deus te use nesse momento, pastor. Muito obrigado, Jetro. Não apenas pelo convite, mas pelo privilégio de estar aqui com vocês aqui. Boa tarde, gente. Todo mundo bem? Eu vi que o pessoal colocou a tia Sara para sentar. É assim que ela é conhecida aqui, tia Sara? Lá na Central de Brasília era tia Sara. Aqui eu já vi que acho que não é tia Sara, né? Mas enfim, para alguns ainda. Tá certo, gente. Mas que alegria poder estar aqui com vocês. Uma honra muito grande. Não sei se tem aí um apresentador de slides aqui para poder facilitar o nosso bate-papo aqui. Vai ser praticamente assim um bate-papo com vocês e eu espero que sejam momentos de reflexão, momentos para a gente pensar um pouquinho na nossa família, na nossa prática do dia a dia, como é que a gente vive na presença de Deus. Eu vou descer aqui para ficar até mais perto de vocês. Pela minha altura, estou sendo tampado aqui pelos trigos. Tem horas que o tamanho contribui bastante. Mas enfim,
Como eu disse, é uma honra muito grande. Está aqui comigo minha esposa querida Lili, tia Lili, tá? E aquela é uma filha emprestada que a gente tem, que é a Alicia. Ela... Obrigado, gente. Também ele é grandão, né? Quase que me tampa também, mas está tudo certo. A Alicia, ela é uma das nossas professoras lá no IAPE. E é, como eu disse, é uma filha emprestada que a gente tem aí. É uma honra poder tê-la com a gente aqui também nessa tarde, tá bom? Mas vamos lá. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece o IAPE, né? Conhece ou não conhece? Tem alguém que não conhece aqui o IAPE? Todo mundo conhece, né? Ou não foi lá ainda? Conhece, mas não foi. Tem gente que ainda está com o gostinho do Campuri ainda aí, né? Enfim. Eu sempre falo que o IAPE é um pedacinho do céu na terra aqui pra gente. É um pedacinho do céu na terra. Isso, desde que eu cheguei ao IAPE, eu tenho percebido que ali é um lugar muito especial. Tem algo especial no estado do Pernambuco que se chama IAPE. Eu estive, antes de ser diretor aqui do IAPE, há alguns anos atrás, numa excursão dos nossos meninos lá do Colégio da Asa Sul, lá em Brasília, quando eu estava por lá. Obrigado, Getro. E uma das coisas que eu não imaginava que fosse passar frio lá no IAPE. Primeiro, bom, eu estou indo para a praia, no Nordeste, com os meninos. Quem disse que eu me lembrei de levar alguma blusa sequer? Gente, mas foi um frio que eu passei em pleno outubro, que eu vou dizer para você, viu? Até hoje eu não sei quando é que eu vou passar outro frio daquele jeito. Então, agora minha esposa até anda de cobertor no carro. Não sei por quê, mas vamos lá. Para quem é da área da educação aqui, quantos são aqui educadores? Estão na educação? Maravilha, perfeito. Alguém aqui é professor da escola sabatina? Educação também. Você também está na área da educação. Pai, mãe, está na área da educação, está vendo? Na área da educação. Você já deu estudo bíblico alguma vez na sua vida? A área de educação. Por que se chama estudo bíblico? Você está estudando com alguém. A educação. Quando você fala em educação na igreja adventista, nós temos que ter isso aqui no coração. Esse é o propósito final da educação. É o propósito final da igreja. É o propósito final da família. É o propósito final do cristianismo. Qual é? Pode ler comigo, todo mundo junto? Por que precisamos restaurar a imagem de Deus? Por quê? Se ela precisa ser restaurada, aconteceu o quê? Foi danificada. Essa é a expressão correta que a gente tem que usar. Foi danificada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado danificou essa imagem e semelhança. A educação tem como propósito final, tem como finalidade fazer exatamente isso. Restaurar a imagem de Deus. E por que não? Essa não é a missão ou propósito da própria igreja, né? É por isso que nós fazemos o que fazemos. Quando eu digo nós, estou falando do IAPE, estou falando a escola adventista aqui do lado, estou falando de qualquer outra educação adventista, escola sabatina, família adventista. Nós fazemos o que fazemos porque existimos para restaurar a imagem de Deus no homem. E o que nós fazemos? Seguimos a Cristo Jesus. E se você fosse resumir a vida de Jesus, você encontraria esses 3 verbos em evidência. Jesus cuidava das pessoas. Alguém pode me dizer alguma coisa que prova que Jesus cuidava das pessoas? Uma prova. Ele curava. Como? Olhava. Ressuscitou pessoas. Ele deu atenção. Quantas pessoas conversaram com Jesus? Para mim, um dos momentos mais incríveis da Bíblia é quando as crianças procuravam a Jesus. Já parou para pensar nisso? Já viu criança atrás de gente rabugenta? Então Jesus era o quê? Agradável estar perto dele. Ele cuidava das pessoas.
Você consegue se lembrar de alguma coisa que mostra que Jesus ensinava as pessoas? Sua pregação? Como? Toda a vida de Jesus era fazendo o quê? Ensinando. Até a própria vida dele era o ensino. O jeito de ser que restaura a imagem de Deus. Você vê a palavra transformação na vida de Jesus? Quantas pessoas foram transformadas por ele? Eu digo isso, essas 3 palavras, elas norteiam o nosso trabalho lá no colégio e devem nortear a nossa vida em casa também. Para você e eu pararmos para pensar um pouquinho, tá? Isso tudo eu coloquei para vocês só para uma espécie de introdução e resuminho da nossa vida enquanto educação adventista. É cuidar, ensinar, transformar as pessoas através da vida, através do trabalho. E é isso que os nossos meninos e meninas fazem lá no colégio. Eles são estimulados a fazer exatamente isso, a viver esses valores centrais da vida de Cristo Jesus. E essa garota, em especial aí, esse aqui foi um dos primeiros momentos dela no colégio. Essa que está com a máscara aqui assim, já pendurada de tanto chorar ali. O ano passado foi o primeiro ano dela conosco no colégio. E ela tem uma história bem linda mesmo, viu? Bem linda. Esse foi um dos primeiros momentos no início do ano. E esse daqui foi um momento já no final, na metade do ano, na semana de oração, metade do segundo semestre, quando ela se entregou a Jesus. Deixa eu só contar um pedacinho da história dela para vocês. Vamos lá. É um vídeo aí, pode colocar o áudio por gentileza. Eu descobri que tinha um colégio residência aqui em Pernambuco, que era o IAPE. Eu pesquisei muito sobre o colégio e vi que era uma rede cristã. Então, seria muito bom para o meu crescimento espiritual. Até porque eu sou cristã de berço, porém não adventista. Eu sou da Assembleia. E daí, eu sabia que ia ter um enriquecimento na minha vida, tanto no lado espiritual quanto o crescimento pessoal. Porque internato faz com que você adquira independência, entre N fatores. Daí eu decidi tentar a bolsa. Eu falei com o pessoal da coordenação pelo WhatsApp e a moça falou pra mim que as vagas já tinham acabado. Eu deixei o tempo passar, continuei pesquisando, não saía do perfil do IAPE. Ela de início, né, sempre partiu para negócio de internet, né, e ela observando ali no quarto tudinho. Agora o negócio dela falava sempre com a mãe, não era comigo, né? Ela sempre falava uma coisa com a mãe. Aí a moça mandou mensagem pra mim, dizendo, acho que umas 2 semanas depois, que tinham aberto novas vagas. Então eu continuei fazendo os requisitos e algum tempo depois, enquanto eu colocava as coisas no formulário, a moça mandou mensagem perguntando em relação ao plano do quarto. Como era o de bolsista, era o mais em conta. Porém, eu achava que o valor que ela tinha dito lá já era o valor completo e que eu só iria pagar metade daquele valor. Porém, na realidade, aquele já era o valor para pagar. E daí eu fui falar com a minha mãe e comecei a chorar, porque eu sabia que a gente não tinha condições para pagar. Até porque na minha casa, quem só trabalha é meu pai, ele é oleiro, então não tinha como pagar. Começou a conversar com a mãe e falou o total que iria pagar. Tá entendendo? Eu digo aí, minha filha, fica difícil. Pelas minhas condições, eu gostaria de dar a você o que meu pai não pôde dar a mim, mas não vai dar para você. Né? Vai dar para você estudar nesse colégio, não. Daí eu falei com ela, com a moça, dizendo para ela que não teria como, porque eu não tinha dinheiro para pagar. No mesmo dia ela ainda tentou falar com alguém do financeiro e eles baixaram um pouco do valor. Aí ela me deu a resposta no dia seguinte, porém ainda estava muito pesado. Então eu continuei orando, porque eu sabia que não necessariamente dependeria do dinheiro, mas se Deus quisesse, Ele ia dar um jeito.
E daí, umas 2 semanas depois, de novo, a moça mandou mensagem dizendo que tinha conseguido baixar ainda mais o valor. E como eu sempre ia nos meus pais para dar argumentos das coisas, eu mostrei para eles o valor de quanto eles iriam gastar me mantendo em casa e aqui. E começou a fazer umas contas dizendo que ia fazer assim, e eu gastava tanto com ela assim, tá entendendo? Ajeitando, eu digo, vamos ver. E quando eu fiz as contas, eu me surpreendi, porque não mudou nada do valor, absolutamente nada, nem 5 centavos. Ela, oi pai, assim, o senhor gasta tanto assim, aí vai fazer assim, aí dá pai, fica quase o mesmo. Aí eu digo, vai custar um negocinho a mais, mas aí eu digo, mas pelo esforço vai, vamos lá. Aí ela conseguiu, né? Daí eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que era os planos de Deus se realizando na minha vida. Ter conseguido vir estudar no IAPE é uma coisa que não dá para explicar, porque foi algo que as circunstâncias não estavam contribuindo para que eu viesse. E de uma forma ou de outra, Deus quis. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Como ministro do Evangelho, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De histórias como da Aniele que a gente fica feliz na existência desse colégio. É uma ponte para que eu cresça, e eu tenho totalmente certeza disso. E a gente tem uma gratidão imensa às pessoas que doam para que esses meninos e meninas consigam fazer parte desse lugar. São doações que realmente valem a pena. Por isso, a gente deixa aqui registrado nossa gratidão aqui a todas as pessoas que oram, contribuem de alguma forma para que o IAPE e a educação adventista aconteça. Bom, mas vamos lá. Quando eu paro para pensar nas viagens que fazemos em família, eu me lembro de algumas coisas, né? E uma delas é que viver em família é muito bom. Não é? É bom demais. Maravilhoso. A gente briga, tal, desentende, pelo menos se a sua família é igual a minha, a gente também se desentende, né? Toalha molhada em cima da cama, pia, tal, aquelas coisinhas que fazem, né? As coisas acontecerem. Mas se você e eu entendêssemos que essa família que temos, com a qual convivemos, e as coisas maravilhosas que vivemos aqui, não são nada perto da eternidade, do que temos para viver pela frente. Fui atrás de algumas fotos de viagem de família, né? Essas fotos de viagem de família são legais, que a gente descobre algumas coisas legais. Deixa eu ver. Ixi, acho que acabou não atualizando ali. Era para ter uma foto antes ali. Mas vamos lá. Essa daqui é uma das fotos de família que a gente tem aí. Essa daí é a minha família. Não é tão grande assim, uma família pequena, razoavelmente pequena. Papai e mamãe ali embaixo, meu tio. Essa foto aqui, minha sobrinha estava na barriga ainda ali, né? É do lado de cá, tá bom? Meu irmão tem a barriga igual, mas é a minha cunhada ali que estava grávida, tá bom? E essa aqui foi a última, agora mais recente, a família. Agora, eu não sei se você consegue perceber a diferença. A foto com criança e sem criança. Sem criança.
todo mundo olhando para a câmera. Olha o que acontece quando uma criança aparece no meio. Muda tudo, né? Essa é a minha família. Já a Lili tem um pouquinho mais de gente na família dela, né? Aqui são os meus sobrinhos aqui, tá bom? O segundo ali é meu filhão ali, tá animado, feliz perto das crianças, assim. Ele tem uma paciência de adolescente perto de criança, mas tá ali. Maravilha, né? Como é que é tirar foto em família com esse monte de criança? Alguém olhando para a foto? Fora os que estão correndo. É isso, Lili? Ainda tinha gente correndo para um lado para o outro, e aí vai, né? Mas tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque família é isso. É uma maravilha quando está todo mundo junto. Quando a gente se ajunta, família é sinônimo de felicidade. Apesar dos nossos problemas, dos nossos defeitos, apesar de qualquer coisa, família é família. Melhor ainda é o dia em que todos nós pudermos estar juntos em família, na eternidade. Você espera por isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? De verdade? Para a gente enfrentar os momentos de solidão dessa vida, nós precisamos entender que a gente só consegue enfrentá-los se a gente estiver abastecido, e esse abastecimento vem em família. Toda a força que a gente tem para enfrentar quando a gente está sozinho, vem dos nossos momentos em família. Tudo aquilo que você vive em família fortalece a vida dos seus filhos, para quando eles estiverem longe de você. Os nossos filhos carregam a nossa vida quando estão separados da gente. Está claro isso para você? Alguma dúvida com relação a isso? Agora, por que isso acontece? Um negocinho chamado memória. Tudo aquilo que a gente carrega na memória. Agora eu vou descobrir um pouquinho da idade de alguns de vocês aqui. Posso? Preparado? Então tá bom. O que isso aqui traz à sua memória? Alguém é desse tempo aqui? Hã? Eita, tia Sara já está se entregando ali. Tem gente aqui quietinha. Só para ter uma ideia, quem já brincou com um desse aqui? Ah, bom, tá certo. Isso aqui? Muito bom. Hã? E é barato esse aí, né? E esse aqui? Até hoje. Esse aqui faz parte da memória de alguém aqui? Tinha o de basquete também, né? Tinha outros esportes ali também e tal. E eu fico olhando para algumas coisas da infância, eu fico me perguntando, como é que a gente sobreviveu? Hã? Como é que a gente sobreviveu a isso? Se você sobreviveu a isso, quer dizer que você também sobreviveu a isso. Hã? Hã? A nossa sobrevivência, gente. E se você sobreviveu a isso, era para ter colocado também a bala soft, né? Naquele tempo ninguém engasgava, sobrevivia. São coisas. O que há em comum em cada uma dessas coisas que eu coloquei aqui? O que há em comum a cada uma dessas coisas? Você consegue parar para pensar? O que há em comum em cada uma dessas coisas? Estava na rua? O que mais? Alegria? Simplicidade. Custava muito? Custava muito? Nada. Você estava sozinho? É o tipo de coisa que se faz sozinho. Fala assim, hoje eu vou andar de carrinho de rolimã. Sozinho, sem ninguém. Para me empurrar, para rir quando eu cair. Hã? Botar mais dois juntos para poder ficar mais pesado, descer com força. Isso que eu não coloquei, apertar a campainha e sair correndo. Alguém fez isso já? Que isso, minha irmã? Que isso? Ainda bem que eu nunca. A gente não aperta a campainha e sai correndo sozinho.
A gente faz com quem? Óbvio, com a gangue, com os comparsas. O que havia em comum, gente, é que nós não estávamos sozinhos. Banho de chuva, mais barato do que todos, né? Mais barato que todos, banho de chuva. Agora hoje parece que nós já vamos deixar os filhos doentes e saírem para a lama. A Lili fala que ficou desesperada quando percebeu uma coisa que estava fazendo com o Arthur, meu filho mais velho. O dia que ele caiu com a mão para cima, assim. Ela falou, opa, acho que eu estou protegendo demais. O menino tem que cair com a mão atolada no chão. Essas coisas todas me fazem parar para pensar no que é família. E eu fico me perguntando, por que estamos perdendo tudo isso? Por que estamos perdendo essa vida simples, sem custo? Sem custo, é baixo custo, é uma vida de baixo custo. Uma vida simples, mas repleta de alegria. Você faz ideia? O que você acha que está acontecendo com a nossa sociedade para a gente estar perdendo tudo isso? Alguém arrisca? Palpite? Por que estamos perdendo isso? Setembro de 2019, antes da pandemia. Para a gente não colocar a culpa na pandemia, tá bom? Antes da pandemia. A revista Super Interessante publicou essa matéria. A Era da Solidão. Foi o mesmo ano em que a Inglaterra declarou estado de... Não é calamidade, como é que chama? De quando é um problema de saúde pública? Esqueci qual a expressão que usa. É um problema de saúde pública, a solidão. Solidão. O ano que descobriram uma mulher lá na Inglaterra, que havia falecido, e foram descobrir o corpo dela um mês depois. Porque ninguém sentiu falta da mulher. Ninguém. Foi sentir a hora que cheirou mal, né? Ainda é perigoso o povo pensar que era animal morto, ratinho, ou qualquer coisa assim. Para a gente parar para pensar. O que está acontecendo com o nosso mundo? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Em que é possível a gente estar cercado de gente e ao mesmo tempo sentindo-se sozinho. É possível estar lá no meio de uma festa, no meio do Campuri, e sozinho. Diferente de tudo. Tudo que está ao seu redor. Você tem um palpite do que está acontecendo com a sociedade? Inclusive com as famílias? Deixa eu só ver aqui. Não quero falar mal de ninguém. Não vou aqui demonizar celular, nem nada disso não, tá? Mas esse sorriso diz muito mais do que você pensa. Muito mais, muito mais. Quando ele apresentou o iPhone ao mundo, ele sabia que estaria revolucionando, mas não imaginava o quanto e nem como. A nossa vida passou a girar em torno desse aparelho. Quando eu falo nossa, é minha também, igual você, todo mundo. Todo mundo. O dia que eu fiquei, com o meu celular deu problema na tela, eu fiquei enrolado porque eram os dias de pagar a conta. Sem celular, como é que eu ia pagar a conta? Estava tudo onde? Tudo no celular. Fui tentar no computador, qual era o problema? A senha estava onde? No meu dedo, que apertava o dedo e dava a senha. Quem disse que eu lembrava a senha? Ainda bem que só eu já passei por isso. Ninguém nunca passou por isso aqui, né? Gente, esse celular foi criado para poder fazer parte do nosso corpo, da nossa vida. O grande propósito é esse. E ele colocou e contaminou todos os demais sistemas operacionais. Antes do iPhone, era só o iPhone que tinha sistema operacional daquele jeito. Agora todos os outros são iguais. Não importa a marca, a maneira de exposição e como funcionam as coisas, é tudo igual. Tudo igual.
Todo mundo depende de uma atualização. Todo mundo usa o dedo do mesmo jeito. Padronizamos o jeito de usar o celular. Contaminamos a sociedade. E isso está afetando a família. Mais do que a gente pensa. Mais do que a gente pensa. Já esqueceu o celular em casa? Quem já esqueceu o celular em casa? Como é que você sente? É aquele momento, né? Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Para a gente pensar. Quantas vezes eu já me peguei fazendo isso? Só eu. Vocês nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Isso está afetando os relacionamentos. Isso é óbvio. Óbvio. Quando é que começa uma separação? Mas isso acontecia antes do celular? Acontecia. Mas o processo é o mesmo. Como começa a separação? Quando para de olhar nos olhos. Como é que começou o namoro? Não foi olhando no olho? Como é que termina um casamento? Quando para de olhar nos olhos. Quando para de apreciar. E isso afeta tudo. Isso afeta tudo. Inclusive a vida dos nossos filhos. Eu não vou nem entrar em tantos detalhes, inclusive nos... Até porque toda vez que eu via falar sobre esse assunto, o pessoal falava da nova geração. Que são os adolescentes. Esses adolescentes não saem com o celular, do celular, aquela coisa toda. Eu nunca engoli esse negócio de geração, sabia? Ah, geração A, geração B, alfa, beta, gama, e baby boomer, não sei o quê. E olha que já tem alguns anos que eu estudo esse negócio, tá? Para mim é só um detalhe. Só para você selecionar. Os efeitos são semelhantes de qualquer geração que passa muito tempo com o eletrônico na mão. E o que acaba afetando? A alegria da família. Sem a gente nem perceber. Sem a gente nem perceber. É uma sociedade que vive olhando para baixo. Para baixo. É a nossa sociedade. Sou eu, é você. Eu estou dizendo de mim porque eu também passo por isso. Essa é uma das pesquisadoras mais incríveis que tem. Dona Sherry Turkle. Ela tem como missão estudar o impacto da tecnologia nas relações sociais. Quando ela fala da tecnologia, é de tudo. E quando ela fala de impacto nas relações sociais, não estou falando de agora. Ela está estudando há muitos anos isso daí. Muitos anos. Tá? E ela diz um negócio interessante. Pode ler comigo? Todo mundo junto? Vamos lá. A tecnologia, quando... Isso é muito forte. Quando a gente deixa de ter contato pessoal, quando a gente deixa de brincar na rua, quem entra? A tecnologia. De alguma forma. Tecnologia de uma forma. A gente fala do celular, mas tem tantas outras coisas. Ah, um adolescente que não sai. Nossa, quando vem reclamando para mim, pastor, sei o que eu faço, meu filho não sai do jogo. Ele não sai do jogo por quê? Está faltando você. Está faltando você. Talvez você esteja sendo mais crítico do que pai e mãe. Mais um coletor de impostos. É o que te falta, meu filho. A vida se torna insuficiente. Ele se apega a quê? A alguma distração. Alguma forma de distração. De prazer. Prazer. Às vezes a gente não para pensar, mas o negócio está grave, viu? Isso aqui é Seul. Para poder diminuir 20% das mortes ou acidentes de trânsito com pedestres em Seul, que eles tiveram que desenvolver uma tecnologia de infravermelho para avisar a pessoa de que o semáforo está fechado. Porque as pessoas estão olhando para onde? 20% de acidentes com morte ou graves foram reduzidos depois que instalaram esse sistema em Seul.
Quem menciona esse fato para a gente é essa pesquisadora chamada Norina Hertz, escreveu esse livro que é praticamente uma confissão pós-pandemia. Tá? O título do livro, O Século da Solidão. E ela menciona o seguinte: adolescentes de pais distraídos por dispositivos digitais recebem menos o quê? Afeto. E são mais propensos a desenvolver o quê? E depressão. O que é afeto? Você já parou para pensar na palavra afeto? Afeto. Para pensar na palavra afeto. Vem de afetar. As relações afetam a vida das pessoas, seja de modo positivo ou de modo negativo. A ausência de contato, a ausência de olho no olho, a ausência de abraço, a ausência de sair correndo pela rua, a ausência de brincar na chuva com os filhos, a ausência de sentar ao chão com as crianças, está provocando exatamente isso. Porque é mais fácil fazer o quê? O que é mais fácil fazer? Toma aí, meu filho. Vai ficando aí com o celular, que eu estou ocupado aqui. Não é mais fácil, gente? Esses dias estava vendo aí um camarada que fala bastante sobre o impacto disso. Enquanto ele estava dizendo ali na live esse negócio, as mães reclamando, criticando ele. Que você não sabe como é. Ele falando do tempo de tela, que as crianças não podem ter, alguns tempos por idade, alguma idade não devia ter tempo de tela, 0 a 6 anos não deviam ter nada de tempo de tela, 6 a 12, meia hora, tal. E a mãe reclama lá no chat lá. Porque não é com você. Se você soubesse o trabalho que dá, você não falava isso. Quando na verdade a gente é que tem que parar para pensar na responsabilidade de ter filhos. Será que nós estamos preparados para sermos pais e mães? Ou será que o motivo de muita paternidade e maternidade é uma selfie? Uma gravidez se resume ao grande momento da revelação. Um show diferente para postar na internet, ponto. Isso é filho. E depois que nasce, vira foto. Vira foto no Instagram. Não mais do que isso. Quantas curtidas eu consigo com os meus filhos? Isso é sério, gente. E qual é a minha preocupação? Isso está construindo a família que vai para o céu? É essa a família que está indo para o céu? Essa é a família da eternidade? Essa é a sociedade da eternidade? É para a gente parar para pensar um pouquinho. Deixa eu só ver se vai aqui. Foi. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Eu fico pensando, né? Nossa sociedade hoje está centrada em si mesmo. Eu vou pedir um favor para o pessoal que está ali na mídia. Eu acho que você vai ter que sair e apertar de novo o link, porque eu percebi que não está atualizado aí. Eu não sei se já tinham acessado a hora que você mandou, porque tem algumas mudanças aí no slide. Pode pôr de novo lá, só por... Pode pôr lá, porque vai ter tem algumas diferenças ali importantes para a gente, e vale a pena eu colocar para vocês. Eu fico me perguntando, a nossa sociedade tão centrada em si mesma está afetando o que mais? Será que é apenas as relações familiares? Ou será que essa sociedade centrada em si mesma também está afetando o relacionamento com Deus? Abre sua Bíblia aí, Salmo 37. Não chega a ser a corrida bíblica, ninguém precisa eliminar ninguém, mas abre aí, por favor. Gostei desse negócio, não vamos fazer esse negócio lá. Salmo 37. Esse para mim é um texto que revela se a tecnologia afetou ou não o nosso relacionamento com Deus. Ou essa sociedade, se nós somos pessoas centradas em si mesmas ou não. Verso 37, verso 4. Como é que está na sua Bíblia aí? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que você entendeu desse verso? O que você entendeu dele? Pode dizer, gente, não precisa ter medo de errar, não. O que você entendeu desse verso?
Felicidade está no Senhor. Para quê? Mas o verso falou o quê? Lê de novo, irmã. Lê com atenção. A graça do Senhor, Ele vai fazer o quê? Você tem desejo no seu coração? Tem ou não tem? O que a Bíblia está prometendo nesse verso aí? Que Ele vai fazer o quê? Vai realizar teus desejos. Isso é bom ou é ruim? Ótimo, maravilhoso. E o que você precisa fazer para isso acontecer? Confiar? Lê o texto. Deixa a Bíblia responder, gente. Se agradar do Senhor. E como é que a gente faz para se agradar do Senhor? É que o seu texto está com uma tradução que já ajuda a gente a entender melhor. Como? Não entendi. Tá. Só para a gente entender. Eu mesmo, por muito tempo, li esse texto e já pensava da seguinte maneira: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que você tem que fazer para agradar a Deus? Buscá-lo? Conhecer sua palavra? O que mais? Vamos lá, gente. Vocês sabem o que fazer para agradar a Deus? Deixa eu só ver se agora deu aí, que nós já descobre, tá? Faz isso, mas vamos lá. Vamos lá. O que eu faço para agradar a Deus, gente? Passar mais tempo com Ele. Fazer sua vontade, que é igual a fazer o quê? Obedecer. O Senhor mandou, eu faço. Não é assim que a gente entende agradar a Deus? Então, se eu agradar a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. É isso que está no texto? Está pegando o rumo, irmã. Está pegando o rumo da conversa. Qual que é a diferença entre agradar a alguém ou agradar-se de alguém? O que você faz para agradar os seus filhos? O que você faz para agradar seu marido, sua esposa? Geralmente, quando a gente faz algo para agradar alguém, a gente está esperando o quê? Algo em troca. O texto está falando para você agradar a Deus. Com certeza. E o texto está falando que a gente tem que agradar a Deus. Agradar-se do Senhor, agradar-se de Deus. Isso é o quê? Ter prazer em estar perto dele. Por isso eu tenho que conhecer. É como ele faz. A sociedade que a gente vive, isso está acontecendo com a família. Muitos casamentos são baseados no agrado. Eu estou agradando você, fazendo o que você quer para que você me dê o que eu quero. Muitos relacionamentos entre pais e filhos estão acontecendo exatamente assim. Tem muito filho obediente, que está querendo só o quê? Alguma coisa. Alguma coisa. Como é que você descobre? Quando você chega em casa, a louça está toda limpa sem você mandar. Qual é a primeira coisa que você pensa? O que você está querendo? Alguma coisa tem. Você entra no quarto e milagrosamente teu marido deixou a toalha estendida bonitinha, não está jogada em cima da cama, a cama está arrumadinha, cheirosinha, meia luz, cheirinho no quarto. Você vai entender o quê? Você está querendo alguma coisa. Porque esse é o tipo de relacionamento que é baseado no eu. E isso está afetando a maneira da sociedade se relacionar, inclusive com Deus.
inclusive com Deus. E textos como este, em que falam que eu tenho que aprender a me agradar do Senhor, mostram que até mesmo a espiritualidade da família mudou. Tem muita gente querendo ir para o céu para não sofrer. Tem muita gente querendo ir para o céu pelo motivo errado. Não é que seja bom sofrer, ninguém quer sofrer. Mas não é por isso, gente. É por quê? Porque eu quero viver a eternidade com quem me ama tanto que deu ao ponto, e chegou ao ponto de morrer por mim. Morrer por mim. Nós mudamos a nossa visão acerca de Deus. Assim como as relações familiares mudaram, deixa eu até voltar ali agora, porque isso aqui é interessante. As relações familiares mudaram, sim, por conta da tecnologia, mudaram. Essas imagens são provocativas, mas são verdadeiras. Mas a nossa relação com Deus também está sofrendo alteração. Por isso, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Será que nós estamos fazendo com que a nossa família tenha esse relacionamento superficial com Deus, assim como tantas pessoas estão tendo relacionamentos superficiais umas com as outras? Qual seria a solução para isso, então? De modo bem simples. Uma escolha. Uma escolha que talvez comece desligando um pouco mais da tecnologia e passando mais tempo em família. Tem um antigo comercial de TV, que é justamente de aparelho celular, o comercial, que eu gosto muito, ele é muito provocativo. Muito provocativo. São 90 segundos que fazem a gente parar para pensar. Espero que rode a internet aí o vídeo, depende da latência do Canva também. Às vezes a gente não percebe, mas a tecnologia que é usada para aproximar as pessoas, muitas vezes acaba afastando. Sem a gente perceber, se tiver o áudio aí, por favor. Se a gente perceber, a gente acaba se desconectando das pessoas que estão próximas a nós. Deixamos de viver o melhor da vida, enquanto mergulhamos no mundo irreal. Não notamos as necessidades de quem está perto da gente, não apreciamos a viagem da vida. E o que é pior, muitos pais estão deixando passar o momento mais sublime da vida. Vocês têm como pôr o áudio aí? Mas se a gente tiver coragem de desligar um pouquinho, a gente vai perceber que a gente está isolando muita gente. Poderíamos estar vivendo a alegria, o prazer, a convivência das pessoas que a gente tanto ama. E esse tempo é curto, ele passa rápido, muito rápido. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir que a tecnologia que foi criada para algo bom nos afaste. A solução talvez seja isso mesmo, viver um pouquinho mais o mundo natural. Passar mais tempo com a família, permitir que as crianças cresçam. Enquanto a gente vê, e não enquanto a tecnologia contempla. Ensina a criança no caminho, que é diferente de mostrar o caminho e falar, vai lá meu filho, vai lá. Você vai estar junto, você vai conviver, e isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que eu vou mandar de novo o link, Jetro, para você, porque o que eu mais queria que aparecesse não está aparecendo. Acho que o link não está correto, não. Alguma coisa foi diferente aí. Como dizia um professor amigo meu, a tecnologia veio corrigir problema que a gente nunca teve. Alguma coisa mudou no caminho e tem um detalhe aqui para poder encerrar aqui esse momento com vocês, que eu gostaria de compartilhar, e tem que ver com a solução para você e para mim, para a nossa vida.
que agora vai, Jetro. Manda esse lá para a turma, por favor, que esse aí vai estar o arquivo correto. Quando eu olho para esse texto, e eu me lembro que o apóstolo Paulo... deixa eu só ver, é esse mesmo. Preciso do outro mesmo. O apóstolo Paulo, que nos ensinou muito, ele disse o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Quando é que isso vai acontecer? Quando... Pode ler comigo? For o quê? Eu não sei o quanto isso mexe com você, mas quando o caráter do Salvador for reproduzido na minha família e na sua, o que é que vai acontecer? Jesus volta. Jesus volta. Para mim, esse é o último sinal da volta de Cristo Jesus. É o caráter de Cristo reproduzido na gente. Cuidar, ensinar, transformar. Resume. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São coisas simples, mas que revelam o que precisamos fazer para que a nossa família viva a alegria aqui na terra, mas com os olhos na alegria do céu. Com os olhos na alegria no céu. Uma das coisas mais lindas que eu já li sobre o apóstolo Paulo, no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White, no capítulo 50, ela descreve a morte do apóstolo Paulo. É um capítulo que eu amo de paixão. E uma das expressões que Ellen White usa para descrever Paulo é a seguinte: Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Você conhece alguém que leva consigo a atmosfera do céu? Você conhece alguém? Quais são as características dessa pessoa? Sabe aquela família que você entra na casa e você sente que tem algo diferente naquela casa? Não tem que ver com o luxo, não tem que ver com a mobília, não tem que ver com as porcelanas. É isso aí mesmo. Obrigado, gente. Deixa eu só voltar aqui. Está aí, na página 510. Não tem que ver com nada disso. Tem que ver com uma família que vive de modo tão parecido com Jesus, que só de chegar perto a gente sente a diferença. É essa alegria de família que nós vamos viver a eternidade lá no céu. E para a gente conseguir isso, tem 3 coisas que precisamos desenvolver na nossa família. A primeira delas, qual é? Qual é a primeira delas? Contentamento. Você vê isso na vida de Paulo? Vê ou não vê? Paulo mesmo fala: eu aprendi a viver contente. Já passei por um monte de coisa. É o espírito de contentamento que protege a família do orgulho, do preconceito, das dívidas inclusive. Tá? Segunda coisa que a gente precisa é o quê? Mais tempo contemplando. Contemplando a Cristo. Contemplando o que Ele tem para fazer por mim e por você. Terceira coisa. Serviço. Família que serve. Família que vive para servir. Família, quando você leva seus filhos para ajudar, vai lá com o ministério da ADRA, vai com desbravadores, não importa o que você está fazendo, quando a igreja coloca as famílias para trabalhar, para servir o próximo, para atender necessidades, além de viver como Cristo Jesus, a gente está preparando a família para viver a eternidade. Isso é claro para vocês? É complicado, gente. Não é. Mas se a gente viver atarefado no dia a dia, a gente não vai viver a plenitude dessa família que vai viver a eternidade. Tempo com a nossa família. Tempo. Estudar a Bíblia juntos com os filhos. Mais do que isso, levar os filhos a terem a sua experiência pessoal com Deus. A experiência pessoal dos filhos com Deus. Qual vai ser o resultado disso tudo? Eu vou entender o chamado que Jesus está fazendo para você e para mim.
sei se o áudio vai estar no ponto aí, mas esse aqui é um trecho, é o último videozinho que eu vou mostrar para vocês. Eu amo também de paixão esse vídeo aqui, esse trecho do filme. Toda vez que eu paro para pensar que Jesus pisou essa terra, empoeirou os pés com o nosso planeta, todas as vezes que eu paro para pensar que ele respirou essa atmosfera enquanto contemplava a nossa vida, todas as vezes que eu penso nisso, eu entendo na grandeza do que Cristo Jesus fez por mim e por você. Conseguem colocar o áudio aí? Ou vai dar certo? Enquanto Jesus contemplava o dia a dia das pessoas, ele poderia ter resolvido assim, ó, sozinho, todas as coisas. Mas aí ele fez um chamado, o chamado que ele fez a Pedro, ele faz a você e a mim. Do you need help? I'm not looking for any help. And besides, there's nothing to help with. Hey! What are you doing? You can't just climb into my boat. You're right. Give me a helping hand. Às vezes Jesus não espera nem a gente aceitar. Ele sabe que às vezes precisa invadir a nossa casa, o nosso lar. E às vezes o que ele pede é tão pouco. What do you think you're doing? We're going fishing. There are no fish out there this time of day. In fact, there are no fish out here any time of day. Peter. Just give me an hour. And I will give you a whole new life. Who says I want one? I tell you, there's no fish out there. Às vezes, a gente se esquece de que o que Jesus pede é tão pouco. Uma hora. Uma hora que a gente perde muito fácil com tantas coisas dessa vida. Uma hora. Uma hora do nosso tempo em família. Uma hora por dia, distribuídos na sua comunhão pessoal com Deus, no seu culto familiar, ou um tempo com seus filhos. Tempo para que Deus possa tocar a sua família e operar o milagre necessário. Milagre que será presenciado pelos seus vizinhos, parentes, amigos. E quando a gente permite Jesus entrar no nosso lar, a gente começa a entender o chamado que Ele está fazendo para cada uma das famílias dessa igreja. Para que ficar 10 dias em oração? Para que orar? Até que a gente para, extasiado, e pergunta: How did this happen? What did you do? I'm giving you the... Quando Jesus chega ali para Pedro no texto, ali no vídeo,
se dirige para ele, quando Pedro vai tentando entender o que Jesus queria, Jesus faz um chamado específico para Pedro, e é o chamado que ele está fazendo para a minha família e para a sua. Pedro, sem entender, pergunta: o que nós vamos fazer? E eu gosto desse trecho do filme porque Jesus diz: nós vamos transformar o mundo. E é exatamente o que eu acredito que vai acontecer com a minha família e a sua família. Se nós levarmos a sério, passar pelo menos 1 hora, no mínimo 1 hora, do nosso tempo com Cristo Jesus diariamente. Pastor, é 1 hora de culto da família? Não. 1 hora do seu tempo durante o dia. Reserve tempo para você estar a sós pessoalmente com Deus. Se juntarmos todo o tempo entre o nossa devoção pessoal, nosso culto da família, nosso tempo com os filhos, se tudo isso der 1 hora por dia, se a gente fizer bem as contas, não dá. Se pelo menos 1 hora do nosso dia fosse assim, será que a nossa família seria diferente? Será que nossos vizinhos sentiriam a atmosfera do céu? Será? Quando Deus entrega presentes para você e para mim, e a gente aceita esses presentes, a nossa família é transformada para transformar outras vidas. E essa viagem para o céu, essa jornada para o céu, se torna mais leve, mais feliz. Nossa família entendeu isso de modo bem pessoal. A minha esposa não podia ter filhos. A Lili luta até hoje com a endometriose. E já depois de um bom tempo, os médicos já diziam: você não vai ter filho, esquece isso, tal. Veio o primeiro. E o engraçado foi quando o médico confirmou lá com os exames e tudo mais, o médico não acreditava em Deus, ele usou a expressão: temos um achado aqui. Eu falei: doutor, você pode chamar como o senhor quiser. Para mim é um milagre. E quando o Arthur já estava grandinho, já tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, né, Lili? Mais ou menos isso. Fomos pegos de surpresa com uma oração no culto em família. Ele pediu um irmãozinho. Ixi, agora enrolou. Se um já estava complicado, tá? Será que vai vir? E num segundo milagre, a Lili, ao ficar grávida, nos deu um outro presente, que foi a Melissa. Quando a Melissa nasceu, o Arthur falou assim: quase acertou, era para ser menino. A Melissa cresceu muito vaidosa. Muito vaidosa. Ela nasceu com um probleminha no crânio. E quando descobrimos, fomos ao médico, o médico na época falou assim: olha, ela está muito idosa para fazer uma cirurgia. Mas vamos fazer. Ela fez a cirurgia, cicatrizou muito rápido. E não tinha ficado 100% seguro e tal. Uma das sensações mais terríveis da minha vida enquanto pai foi o dia que ela estava dormindo no meu colo e eu entreguei na mão da enfermeira, e a enfermeira levou para fazer a cirurgia. Quando saiu da sala de cirurgia, ela foi levada para a UTI e a gente descobriu que ela era a que acalmava as outras crianças da UTI. Pequenininha ainda. E uma das coisas mais lindas que a Melissa deixou para a gente de presente foi o relacionamento dela profundo com Deus. Não tinha 3 anos de idade, mas já tinha um relacionamento profundo com Deus. Jesus foi o primeiro nome que ela aprendeu. Ela andava com a liçãozinha da sabatina dela para cima e para baixo. Sempre com uma bolsa, vaidosa demais, sempre com uma bolsa. O último dia de vida da Melissa foi muito marcante para a gente. E é por isso que a gente bate nessa tecla: leve a sério o seu tempo com a família. Leve a sério. Leve a sério.
Era um dia de atividades no colégio, ia ter uma festa lá no colégio, e não tinha aula no colégio, lá no IABC, lá em Goiás, onde nós trabalhávamos na época. E não teria aula e logo eu não precisava ir tão cedo assim trabalhar. Eu ia curtir um pouquinho mais a cama. Ela era sempre a primeira a acordar. Acordava a gente, acordava o irmãozinho e tal. E ela chamou a Lili para poder fazer o culto. Estendeu o tapetinho do culto lá no quarto dela. Foi buscar o irmão, porque ficava dormindo um pouco mais tarde, mais tranquilão. Puxou ele. E eu falei, papai vai ficar aqui, estudando aqui na cama hoje. E eu fiquei fazendo a minha devoção sentado na cama e ouvindo eles ali no culto da família, sem o pai. Quando eles foram orar, eu fechei meu olho e de repente eu percebi que a oração interrompeu-se. E eu fiquei de olho fechado esperando para saber por que estava em silêncio. Até que aquela mãozinha tocou a minha mão, me puxando para poder fazer Papai do Céu. Ainda bem que eu fui. Levantei, fui, terminamos ali o momento de oração. Melissa curtiu aquele último dia dela como se fosse realmente o último dia de sua vida. Ela parecia estar apreciando, sem pressa. Pressa que a tecnologia empurrou a nossa vida. A gente tem pressa por escutar respostas, fica angustiado quando os risquinhos não ficam azuis. Eu até tirei esse efeito lá do meu lá para eu não ficar angustiado. Ela não tinha pressa. Não tinha pressa. Infelizmente, num incidente ali na piscina, nós não vimos o momento, ela acabou falecendo. Mas o fato dela unir a família naquele dia fez a gente parar para pensar na importância de estarmos juntos em família. Pare para pensar. O que Deus está pedindo para você e para mim é tão pouco. Tão pouco. Passe tempo com Ele. Não abra mão do culto da família. Não abra mão de passar tempo com seus filhos. São os bens mais preciosos que você tem. Tudo nesse mundo a gente pode perder, mas eles não dá. Eu aguardo com carinho o dia em que Jesus retornar. Para cada um, Deus dá um motivo para a gente ficar esperando o retorno dele. O nosso é ver a Melissa. Eu não sei qual é o seu, mas sua família precisa viver a alegria hoje para experimentar a eternidade com um sabor muito melhor. Não abra mão. Abrace mais, beije mais, olhe nos olhos. Desligue o celular quando eles pedirem a atenção. Passe tempo com seus filhos. A tecnologia entra quando as relações humanas vão embora. Não abram mão. Não abram mão do tempo juntos. Olho no olho. O abraço, do sorriso. Houve um momento em que eu estava sentindo que estava perdendo o meu filho, Arthur, entrando na adolescência. Assim que chegamos em Brasília, a mudança não fez muito bem para ele. Eu fui fazer terapia como pai para poder aprender a cuidar do meu filho. E a psicóloga, muito amiga nossa, falou assim: pastor, você já sabe o que fazer, é só fazer o que o senhor já sabe. O senhor ensina para o povo, vai lá, passa tempo com seu filho. Teve um dia que o Arthur e eu saímos para tomar um sorvete. Eu tinha R$5 no bolso. A gente se divertiu tanto com R$5 no bolso. Outro dia eu estava com ele rascunhando alguma coisa para uma palestra de paz e eu queria que ele me ajudasse a fazer.
Ele falou: pai, por que você não lança o desafio do 5? Fala para os pais, só precisa de R$5, porque foi tão bom aquele dia de R$5. Nossos filhos crescem, a gente envelhece, o casamento muda, mas se a gente permite que Deus seja o primeiro da nossa família, se a gente não abre mão de estar com Ele no primeiro momento do dia, se a gente leva a sério esse convite de Deus, me dê apenas 1 hora, o casamento resiste à tempestade. Os filhos crescem seguros, fortes, firmes, e a família chega feliz à eternidade. É o que você quer para a sua família? Posso orar por você? Você permite? Querido Deus, a gente conversou sobre um monte de coisa agora nessa última hora juntos aqui. A gente se divertiu matando saudade com coisas da infância, momentos que marcaram a nossa vida e nos deram segurança para caminhar na vida adulta. Nos dê sabedoria para proporcionar os mesmos momentos incríveis que tivemos na infância aos nossos filhos. Talvez para alguns aqui os filhos já cresceram. Nunca é tarde. Nos dê, ó Pai, coragem para tomar uma atitude hoje e passarmos mais tempo com nossos filhos. Ensina a gente a avaliar a maneira como a gente usa o tempo, para que a gente possa olhar para o Senhor, olhar para a nossa família, contemplar o Teu amor, através da Tua palavra, da natureza, e refletir em família a imagem e semelhança do Teu Filho amado, para que o Teu caráter seja restaurado nesse mundo, através do nosso lar. Abençoa, Pai, por favor, cada família aqui. O Senhor conhece a batalha de cada um, a luta de cada um. Por favor, Pai, venha reconstruir aquilo que é necessário ser reconstruído em cada família. Ajuda-nos a passar mais tempo contigo, a dizer não para coisas que roubam a nossa paz, o nosso tempo. Derrama o Teu Espírito sobre essa igreja. Seja uma igreja fortalecida, seja uma igreja que honra o Teu nome, seja uma igreja que tenha prazer em estar com o Senhor. E assim, por causa deste lugar, destas famílias, Cristo Jesus, venha logo, apareça nas nuvens dos céus, para resgatar-nos para a eternidade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e sua família.